o mecanismo de reação que ocorre nos mundos comerciais, janela, que diferencia isso em relação aos materiais bioativos, Por quê? Porque essa é uma propriedade intrínseca da superfície. Então, surgem os bioativos, biomateriais, quando a gente controla a reação superficial em meio ao fluxo. Por quê? Porque é um ser vivo, biológico, né? Um animal ou um humano, que está recebendo nutrientes. Quais são as condições do contorno? Fluido fisiológico. Esse é o contato que tem que criar. Isso tem que acarretar algumas reações que possibilitem vantagens em relação aos fenômenos. Então, se você controlar a propriedade química desse livro, você pode controlar essa atividade biológica. É isso que a gente faz. E a gente vai bem feito. Estamos aí, eu vou falar para vocês. Vários projetos, etc. Então, efeito de razão, área de superfície por volume. Então, eu vou fazer a pergunta aqui, depois a gente vai ver a resposta. O que é pior? Você pega uma placa de vidro qualquer, você joga uma gota aqui em cima, ou você pega essa placa de uma gota aqui em cima. Esse é o parâmetro de área de superfície por volume de solução. A área de superfície é a área que eu tenho de contato. Volume da solução é o ponto que ele está inserido. Então, é o volume, no caso do calor. O que é mais prejudicial? Do ponto de vista químico? A gota? Ou você jogar essa gota em cima? E vamos falar um pouquinho de mecanismo de proteção e alguns vidros ali que são top dele. Apesar de estar já uns 8 anos no mercado, que é o vidro alcoólico, que também é baseado muito exclusivamente numa reação superficial. Nesse caso, não é o vidro em si, mas é feito um depósito de um material, um óxido de titânio, que dá certas propriedades. Quando se conformar esse alto depósito que vem do vidro em si, fazendo filme desse bloco em cima, quando é feito esse vidro. Se me desculpa tocar a voz meio horrível, né? Esse ar-condicionado ontem me deixou muito desconfortável. Então, a primeira coisa é que os vidros apresentam elevada resistência química, mas não existe vidro que não seja considerado possível. Eu vou colocar no meio do poço, eu não tenho resposta, é completamente inerte. Nós temos vidros muito resistentes, mas isso não quer dizer que seja completamente inerte. E mesmo uma reação atômica na superfície ocorre quando você coloca ele em contato com a solução aquosa. Não importa se é uma garrafa, se é uma janela, se é qualquer um deles. Todos eles sofrem quando a gente coloca em reações. Então existe um forte apelo no mundo, porque tem empresas que, se você passar uma empresa que faz vidro plano, você vai ver galpões enormes, 200, 300 metros, e o cara lá controla a temperatura. Por quê? Essas placas que não são feitas, não colocaram justo as costas. E se ele tiver alguém lá, vira o bloco só corre, devido às reações químicas que sofrem com um pouco de umidade dessas plantas. Quando o cara vai despertar, esse material vai ter um passeio maior, porque vai para um porto, vai chover, vai. Nesse conteúdo, já aconteceu, a empresa mandar exportação, no porto, cai no mar, o cara recupera e manda embora. Chega lá, tchau, mas pode, tem soldado, embora. Se cobra. Então,
Essa degradação superficial tem um motivo econômico de ambas as partes, né? Tanto do consumo quanto do produto. Nós não vamos ter tempo de falar em todos, escolhemos alguns, mas qual é o problema? Nós temos 18 fatores de interesse que podem afetar esse comportamento químico superficial. Então, ambiente, você não fala chuva ácida, chuva básica, etc. Em São Paulo, na Rosana, em São Carlos, etc. Isso é óbvio. Porque lá tem muito enxofre, de brócolis, etc. E acarreta, quando chove, depósitos em cima desses pratos. Aí começa a perder com a raiz. Uma janela que eu quero. Então, ambientais, físicos, tipo de corrosão, se ela é dinâmica, se ela é estática, se ela é amplas, normalmente é uma mistura delas, só é efeito didático, a gente fala assim, ó, isso aqui é uma corrosão dinâmica, estática, na verdade, a hora que você vai limpar a água, assim, as luzes. E relativos ao vidro, que são a composição química, como é que ele foi preparado, se ele foi temperado na unidade de volume, respeito melhor da resistência mecânica, para também afeta tudo que afeta a superfície tem um efeito nessa propriedade química, então, nessa resposta. Por exemplo, um deles, conhecido desde a antiguidade, é a iridescência. E a iridescência, né, pode ser para o bem ou para o mal. Né? Por que para o bem? Tem certas arquiteturas que os caras querem produzir uma peça de vidro, esse efeito multicolorido, uma camada multicolorida na superfície. Isso aqui já é corrosão, efeito de corrosão, efeito de reações químicas na superfície. Então, pode ser um efeito estético, pode dar esse efeito. Mas, por outro lado, a grande maioria das vezes é um defeito químico. O cara vai fazer motos, receber uma mancha para essa moto. É um defeito químico. E é muito comum. A iridescência é muito comum. É um dos problemas que a gente vê claramente nas aplicações. Então, o que é a iridescência? É um filme multicolorido. Normalmente são sulfatos ou carbonatos. Por que esses dois? Porque o que tem ali para reagir e formar um sal. De carbonato de sódio, de sulfato de sódio, que precipita na superfície. E esse filme fino, da ordem aí, do comprimento, de onda da luz visível, muda a excitação. E aí fica multicolorido. É mais ou menos isso, tá? Mas porque eles se aplicam no sulfato ou carbonato, quem tiver mais disponível naquele ambiente. Eu para São Paulo é muito provável que sulfatos. E é do interior é mais fácil achar carbonatos. E o ambiente influencia que tipo de filme vai gostar. Okay? Isso faz com que então surja esses multicoloridos, porque esse filme vai se acumulando na superfície, ele tem a ordem, o movimento da luz visível. Isso faz com que você selecione algumas coisas. Para você ver que camada na superfície. E, né? Se a gente olhar do ponto de vista de microscopia eletrônica, e pegar aquele caminho lá, usando um microscópio potente, nós vamos ver que a superfície, ó, uma pastilha de teste, que é um vidro, dá para ver o multicolorido no centro, né? Foi ali que a gente concentrou esse tipo de reação. E a hora que a gente faz uma pesquisa, um aumento brutal em cima, nós vamos ver esse tipo de floquinhos do que? De carbonato de cálcio. O que eu sei que é cálcio? O que eu coloquei naquela solução de cálcio? Então, esse grupo é
Então, aquela coxa que surgiu da pastilha é devido ao filme fino. Por quê? Porque carbonato de cálcio depositado na superfície. Se você olhar isso aqui, é 2 microns, né? Quanto que é o diâmetro do cabelo nesse ano? Não tem ideia. 20, 30 microns, mais ou menos. Então, nós estamos falando na hora aí, centésimos em tamanho em relação ao fio de cabelo. Fio muito fino que esse cara precisa. Você acha esse tipo de defeito na chave aqui na lógica, porque fica embaixo da terra, além de uma corrosão natural, você vê que está todo esburacado a superfície, você vê esse camada por quê? Ali chove, tem sais dissolvidos na água, etc. E em contato com essa camada de meio acaba reagindo, que já transforma essas camadas em cores, de outra coisa, então, os exemplos, achados aqui ao lado do sítio. Eu peguei essa foto que é muito bonita. Eu não sei se é proposital ou se é defeito. É um prédio, acho que na Tailândia, se não me falo agora, aonde as placas de vidro, né, são enormes e elas são o quê? Dá para perceber, uma camada multicolorida que há. Pode ser que seja um efeito estético. Né? Que dá uma arquitetura do prédio muito bonita, diferenciada. Olha a noite, quando esse prédio é iluminado. A minha foto destacada, do lado da minha filha, após luz. Pode ser que seja colocado, não acredito que seja um defeito. Porque normalmente você não pegaria o prédio inteiro, você pegaria uma parte, outra não ficaria homogêneo quando se apresenta nessa figura. Né? Isso não é licença provocada. O intemperismo. O que é intemperismo? É aquela corrosão que surge devido ao ambiente que se mantém, principalmente na realidade dos países. E ele leva a corrosão, a manchas, a pites e até deposições de sal. Isso aqui é muito comum, por exemplo, no Brasil, é uma janela com muito duplo. Na Europa é muito usado, como são muito térmicos. São 2 vidros, o acústico e o térmico. E no meio do cara põe um gás inerte. Então você não realmente isola um ponto de vista, tanto o som quanto o calor, é fantástico. Só que se você tem a perda dessa proteção aí com as duas entrou a umidade, toda essa energia, aí você começa a ver muitas coisas do tipo assim. Principalmente países, você tem média, variação de lá, só você acaba tendo a deterioração dessa camada dos vidros. Então, quando você entra num ambiente, fecha uma porta, e lá morre o som. Pode ter certeza que não. Tem algumas empresas que fazem o acústico, fazem surdos, nesse sentido, mas tem que pôr 2 placas de vidro e um gazinho lá no meio, porque se você de uma peça você gasta assim, o cara fica assim no meio. Essa hora essa aqui, ó, leva também até de transparência. E vai para você perceber muita diferença, né, de transparência. Por quê? Isso aqui já foi atacado quimicamente pela água da chuva, por algum agente sulfato, etc. Que está no ar. Então, vidros sofrem reações químicas, principalmente com soluções naturais. Infelizmente. Mas, por outro lado, a gente começa a fazer. Então, onde eu posso usar? Que tipo de solução eu posso usar? É só olhar essa figura aqui. Ó. Se a gente vê. E o Edgar falou ontem para vocês que os vidros silicatos, a estrutura principal é sílica, né, e aí alguns íons, um cálcio,
no tetraédrico, simplesmente são distribuídos. Ok? Então, a hora que eu começo a ver, né, se eu tiver um containerzinho, onde eu mergulho esse aqui, eu vou variando o pH. Eu começo a tentar medir nessa solução aqui, sílica, porque eu sei que a hora que eu começar a medir sílica, estou deteriorando a estrutura desse cara. Certo? Então, se a gente olhar isso em função do pH, nós vamos ver que os vidros são praticamente idênticos até pH 8. Depois explode. Ou seja, os vidros silicatos são muito resistentes a pH ácidos, pouco resistentes a pHs básicos. Então, você não vai ver um frasco no laboratório com solução de hidróxido de sódio. Onde o pH é menos 12. Mas você vê o quê? Ácido clorídrico, sulfúrico, nítrico e engarrafamento químico. Enfim, por isso, eles são muito resistentes quimicamente a ácidos normais, fortes. Isso pode ser para a indústria um problemão, para nós de bio é fantástico, porque é aí que eu consigo manipular e transformar esse material em material bio enfim, as outras três figuras aqui te dão a ideia que os mesmos íons que compõem esse livro, cálcio e sódio, também são solubilizados. Ou seja, uma vez que entra em contato com a solução rosa, se começa a jogar íons na solução. E a sequência é essa: primeiro sódio, cálcio e depois sílica. E quando ocorre isso? Quando o diabetes é acima de 8,9, essa faixa. Dificilmente você vai sílica na solução. Sim, isso vai subir. Bom, então, quais são os estágios que me levam a esse tipo de fenômeno? O primeiro, lembrando pessoal, que os vidros são compostos por, aqui eu desenhei o tetraedro de sílica no centro e oxigênio dos vértices, é um tetraedro. Isso vem lá de Paulo, se você pegar o raio atômico da sílica, o raio atômico do oxigênio, fizer a oxigênio, ele vai dar no tetraedro. Simples conta, assim, o raio atômico. E esses tetraedros estão ligados entre si. Ok? Só que quando eu coloco o cálcio e sódio, ocorre uma ruptura do vértice desses tetraedros. Não. Esses tetraedros aqui, ó, são rompidos. Aonde uma perna dele já tem oxigênio, na outra vai entrar o oxigênio que veio do cálcio. E o cálcio, como não é bombenato, ele fica com carga negativa. Porque eu tinha um oxigênio só é suficiente. Como eu tenho dois, isso aqui fica com uma carga de excesso negativa. O cálcio é positivo, onde ele fica perto? Esses caras, desses vértices muito grandes. Esses oxigênios a gente chama de non-bridges, não ponteantes. Você tem um bridging, que é aquele que liga os tetraedros. Quando ele quebra, ele fica em non-bridging, ou não ponteante. Okay? Bom, isso acontece também com o sódio, né? Como o sódio é mais um, certo? Ele vai ficar perto de oxigênio. Esses caras aqui, a Ana deve ter falado para vocês, são responsáveis pela propriedade elétrica, porque eles são líquidos, diferente do oxigênio. Ok? Então, condutividade, muito esses caras. Se for líquido, melhor ainda. Pequenininho, bom. Quanto maior, muito pior. Mais difícil de se movimentar. Bom,
O que acontece quando eu tenho isso aqui com reação com água? A água, pessoal, o que é a água? H mais H menos. Ok? Eu tenho uma parte positivo e uma parte negativa. Esse sódio e esse cálcio aqui, ó, são positivos. Então o que acontece? O sódio e o cálcio aqui vão para a solução. Quem que vai entrar aqui? Eu coloco uma mais. Óbvio que sobra quem? Menos. Então, essa primeira estágio a gente chama de troca iônica, ou lixiviação seletiva, porque ele vai tirar esses vírus alcalinos e alcalinos da nova resistência. Vai formar o quê? O H, a gente chama de silanose. A formação desses OHs aqui são a formação do silanose. Ok? Bom, aqui é só uma figura que mostra uma placa, né, nesse sentido, se é dados fundamental, que na superfície, né, a placa foi desenhada, ela foi imersa em água, e estou analisando quimicamente alguns microns de profundidade. Então nós vemos aqui na superfície hidrogênio, os silanóis, está certo? Depois de uma certa profundidade cai, e o sódio, que era zero, chega ao nível de esse aqui do maior. Só mostrando essa plaquinha aqui. O sódio vai para a solução e a solução dá não mais. Bom, se aquela reação lá, perceberam o que sobra daquela reação? Vamos voltar. Qual é o subproduto? Que meio que ela fica? Base. O que acontece se eu subir muito a basicidade ali no cliente? Ou seja, eu vou começar a quebrar a estrutura dos protótipos. Então, esse é o segundo estágio. Se aquele pH atinge o suficientemente alto, acima de 8 anos, o que eu vou ver? Dissolução. Ou seja, a camada, a superfície que era aqui, ó, ela vai passar para cá, agora vai quebrar essa relação. Então, na solução, vai começar a aparecer aqui ácido silícico. Então, essa aqui era a minha interface original, que era essas ligações aqui, vai ser dissolvido. Certo? Olha só que interessante. Um vidro, que é colocado em solução, ele mesmo produz o meio assim para ele. E às vezes se for suficiente, ele vai precisar de estágio. O segundo estágio é a declaração da superfície. Estão entendendo? Então o processo analítico. Eu pisei aqui, ó. Ele mudou a cor. Isso tudo bem. Então, para resumir, pessoal, os vidros comerciais, janela, do teu carro, do teu box, além disso, do teu azulejo, do teu piso, porque o que é o revestimento do azulejo? A decoração. É uma frita, você sabe o que é frita? É um vidro colorido moído. Então lá tem cor, nuances de verde, de azul. Simplesmente os caras fazem o vidro azul, mói, fazem vidro verde, mói, e isso vai no silk screen. Preciso pintar uma camiseta. E vai para o forno a 600 graus. Então o azulejo, o piso, recebe uma camada de vidro. E esse aí pode ser equilibrado. Perde brilho, as paredes, as pizzas, como outros componentes. Então não é só o vidro de carro. Ok? Então olha lá, pessoal. Eu tenho meu vidro, onde eu tenho a superfície sódio, cálcio, ok?
pH neutro, o que acontece? Começa a trocar sódio por prótons H+, na superfície, então sobra o H- na solução. Se isso for acima de 9, quando a reação está evoluindo, a superfície é quebrada. E aí, já viu? Vocês que têm carro aí, mais de 1,5 pode olhar um parágrafo bem contra a luz que vocês ouviram. Esse aqui é um exemplo que nós demos consultoria de um prédio inteirinho da casa do prédio em São Paulo, os caras instalaram um prédio da construção, um avô e o prédio inteiro. Essa aqui é a parte externa, que estava assim. Daí foi uma briga judicial, né? O consultor contra o cara que foi recebido, o cara que foi recebido contra o consultor, e aí contra o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, para saber quem é o responsável para substituir esse prédio. É uma corrosão química, ok? Dá para ver nitidamente. Se você ver no carro, você tem a mesma situação. Por quê? Nessas gotas, o pH passou de novo. Lembra? Quebrou. E aí foi um pico de corrosão. Isso daí já não é, não sai. Você quer ver um outro exemplo muito comum nesse caso das pessoas? Boxing mesmo. A mãe lá, nossa, não sai, não vai sair mesmo. Não vai sair. A gente já tem uma camada. Pior, que esses vidros de box do banheiro são bem inteirados, e eu começo a agredir a superfície. Ou seja, aquela camada que está sob compressão começa a ser mais fina, mais fina. Um belo dia ele vai explodir. Vai explodir. Quando acabar essa camada de compressão, eu fizer um arranhão além dessa, ela vai liberar toda essa energia. Já disse para alguns acidentes, mas eu trabalho com os juízes aí, e a pessoa entrou em casa, foi tomar um banho muito frio, um box retinho, e aí ela simplesmente explodiu, ela se apavorou, tentou sair correndo, caiu em cima dos carros, pegou o braço, começou a contratar com o juiz para dar um laudo de 20 anos. Faz parte também do nosso dia desse tipo de situação. Bom, uma pessoa aí, que foi muito tonto, foi o Dr. Larry H, foi para os biovídeos, mas ele estudou muita parte também de superfície, de compacto, saiu uns poucos livros na literatura que ele escreveu, é dele, do orientado. Esse orientado hoje é uma sumidade mundial de estudo de superfície e vírus. Então foi 5 categorias diferentes, de muito pouco reativo até muito aqueles solúveis. Nós temos 5 tipos de categorias de superfície. A primeira delas, o que eu tenho? Eu tenho aqui a concentração da sílica, ok? E aqui está a reação com solução. O que eu vejo? Praticamente que temos diâmetros de reação. Como chama isso de inerte? Naquele caso, você pega a sílica pura, quebra, e depois vira água. Aqueles oxigênio, onde você rompeu, vai ser estabilizado por H+. Essa é a reação de volta. Nanométricos, atomicamente, é por isso que nem a sílica pura é inerte. Nesse caso, ele considera ocorre essa formação desse grosso de superfície. Pá. O segundo tipo, o que nós temos aqui, eu tenho a solução, que vai ser exposta dentro do vidro. Esse vidro tem uma concentração de sílica inicial e central. Aí, o que acontece? Ocorre esse estágio 1. Se a solução me rouba, sobe, cálcio, o que sobe? O que sobe na cara do vidro?
Da sílica. Sílica. Se essa composição de sílica é alta, o que acontece? A corrosão para aí. É um filme autoprotetivo. Ele tira aquela camada, fica com uma sílica lá, certo? E autoprotege a continuação. Essa formação do filme protetivo. Muito comum isso em metais. Alumínio e metais. Você tem uma energia de hidratação do alumínio metálico é absurdo. E como é que eu tenho panela de alumínio? Porque se eu fizer um risco, qualquer coisa, esse filme de Al2O3 se cria imediatamente. É tão reativo ao alumínio e as aluminas protegem o alumínio e continua sendo atacado. A mesma coisa acontece. Ele pode formar uma camada autoprotetiva desde que a composição seja adequada para isso. Bom, além de uma, eu posso ter uma camada dupla. Se eu, nesses silicatos, adicionar um pouco de alumínio, Al2O3, além da sílica, nós vamos ter um outro fundo muito forte, alumínio, extremamente estável. Química. Alumínio é um dos materiais cerâmicos mais estáveis que a gente conhece. Então você tem ali, ó, né? Uma camada dupla. Isso ocorre para a alumina dos silicados ou cálcio fosfato. Quer dizer, você pegar um vidro de fósforo que é extremamente ruim de durabilidade. A durabilidade dele é muito baixa. Muito baixo. É tão higroscópico que se você fizer um vidro de fosfato deixar aqui em 2 horas, ele reage com a água para o ambiente e tchau. Mas se eu colocar cálcio, por exemplo, ele fica tão durável quanto um silicone. Os fosfatos também podem ser extremamente duráveis se eu colocar cálcio. Ok? Bom, terceira importante, olha, o que acontece? Começa a reação, certo? Há uma lixiviação, que aumenta ali na superfície do tecido. Só que ele não é suficientemente elevado para amarrar o que? A continuidade da proteína. Então, o pH vai subir e vai dar quebra da estrutura do silicado. E aí, não é mais protetivo. Esse filme. E esse aqui é um dos principais para fazer milho. Eu quero que tu coma essas duas coisas. A resposta que eu quero no milho é esse 4 aqui. E o quinto é aquele que sobrou. Né? Você põe lá, não forma nem camada da proteína, está absorvendo a bala lá no outro. Bala é um orgânico, né? Mas seria mais ou menos isso. Então, saliva, que é uma solução, a bosta põe na boca. Ninguém precisa assim das instituições. Tá? Então, o que permite a gente ter um vidro lá de janela seria o segundo tipo, segundo e terceiro tipo, basicamente o terceiro, o vidro de janela tem 5 a 8%, até 5% de alumínio, que é exatamente para melhorar essa resistência aqui. Okay? E os bio já é tipo 4 ali, que eu não quero que seja quimicamente resistente, porque eu quero que reaja a solução fisiológica do animal. Então a gente vai tentar responder aquela primeira pergunta que a gente fez para vocês a respeito da área de superfície do volume de solução. É uma das mais importantes variáveis de ataques químicos. Tratamento químico. E ela é medida de quê? Centímetro menos 1, porque 1 é a área dividida por volume. A unidade disso é centímetro. Isso afeta diretamente a lixiviação do primeiro, a elevação do pH
que está em outro, rato, injusto, depende se isso conseguir. Por exemplo, essa amostra que eu tenho vocês, com certeza chegou no estado 2. A gente está vendo aí já é essa. Bom, então pessoal, intuitivamente, o que é pior? Tomar uma gota olhando essa equação ou mergulhar nisso em uma piscina? O que vocês acham? Intuitivamente, quem vai sofrer mais? Tem alguém que discorda da opinião dele? Todo mundo concorda com a minha opinião. Vamos lá, vamos pensar. Se eu mergulhar isso aí, não sei, a área de superfície disponível é pequena ou baixa em relação a isso aqui? Ao volume de som disso aqui? O volume de água é enorme. Então, essa visão é baixa. Okay? O oposto da gota é o oposto, né? Então, um volume muito pequeno tem uma área de superfície, pensa numa gotinha, a quantidade de superfície que ela está é muito grande. Então, vamos pensar, fazendo uma investigação, assim, eu tenho diríamos limitados para serem jogados. Se eu jogar na piscina, você acha que o sódio é suficiente? Isso aqui, contendo nessa superfície, é suficiente para alterar o pH da piscina? De 7 para 9? Não. E na gota? Então, dentro da gota, o que vai acontecer? O pH vai explodir. E na piscina não. Então, a gota é muito mais prejudicial do que jogar na piscina. Vocês perceberam que é tudo bolinha? Por que bolinha? Porque tem gotas. Que pode ter sido de chuva que escorreu e parou, para aqui seca. E quando ela está secando é pior ainda. Porque o que acontece? O volume está diminuindo. Por essa razão está explodindo ainda durante esse período. Então, isso é uma conclusão típica desse conceito disso. Box de banheiro, você vai ver a mesma situação. O box contra a bola. Vocês estão vendo com o que é esse? O que esse produto é? Em termos de acidez? Normalmente, plástico. Então você está tomando né? Aí vai umas gotinhas de água como sabonete no seu box e ele escorre. Se você limpa, está tudo em ordem. Aí você vai no outro dia depois em cima, está ficando tudo estrio. Além da água, você tem já o estímulo a mais, que é o próprio sabonete. E é por isso que sabonete vai dar quando óbvio, na casa na República não vai estar nem aí, o box já está opaco. É opaco, ele é esse, então, né? Mas é agravável isso. Normalmente você vê as linhas, se você olhar o box do banheiro, você vai ver assim, ó, estrias. Exatamente isso. Bom, então, pessoal, pensando nisso, nós, além do fator superfície, área de superfície de volume, nós temos o agravante de ser o quê? Pode ser dinâmico ou estático. Por exemplo, se eu tiver um container parado da prateleira do supermercado, parado, é uma corrosão estática. Parado. O tempo é longo, mas a razão é muito baixa. Um grande volume de solução, uma pequena área. Eu não vi lá de solução para, sei lá, alguns centímetros quadrados de área. O que acontece? No primeiro caso, a reação é muito mais importante, ocorre com a química, mas não ocorre porque não consegue levar a área de
relação muito forte. Eu não digo ótimo, eu vou ficar com o pH, sei lá, 8,5. Aí depois de um mês está no 9,5, 10, aí os antibióticos, vai no carro. Você destruiu. Certo? Então, legislação em relação a frascos que contêm resíduos, porque a mineração então, às vezes, as indústrias preferem esse massa de medo, esse medo de tomar, às vezes é para proteger. Bom, o segundo tipo, dinâmico. O que é dinâmico? Olha, uma chuva caindo na janela. Como pode ser dinâmico? A área de ação é muito elevada. Só que o tempo é muito embora. Eu continuo preparando sem o tem tempo suficiente para escrever continua ainda sem esconder. Isso não quer dizer que se parar a chuva, as gotas vão ficar lá. Por isso que eu falo, mistura. A hora que essa gota fixa ali, já não está no sabe? E aí, a razão explode. Certo? Então você combina os dois. Uma chuva pode combinar as duas situações, tanto o estado dinâmico quanto o estado. E o estado continua. Um dos piores que tem, né? Os mais severas condições é quando tem duas marcas. No meio do comunidade dessas coisas. Por quê? Tem encapsulado a água e assim, aumenta o pH destrói. Aumenta o pH destrói. Isso aí dissolve, essas placas dissolve, você não tira, você não consegue essas placas. Então, igual. Então, essa é um estado de reação onde os produtores precisam pegar algumas temperaturas, essas placas são armazenadas nos e também, né, o que nós vimos, né, naquele prestação de fios de colorido, né, sem ser exatamente isso. Essa água vai secar, esse resto das reações que foram deixadas, né, só tem sódio, só tem cálcio na superfície. Com aquela gota de água, foi secando, esse fio vai ser depositado. Então, essa é a origem dos filmes de fosfato, de sulfato e carbonato. A maioria não vem enxofre, no ambiente. Você vai em São Paulo, muito provável você tem bastante enxofre também. Sulfato de sulfato. Dentro do seu de fosfato. Verdades. O que eu vou falar? Eu vou falar um pouquinho do self-cleaning. Eu não sei, costuma fazer um intervalinho, como é que funciona isso? Das 3h50 às 4h10 eu falo. Aí volta. Então, essa aula vai até que horas? 3h50. Então eu vou direto, é isso? Vai direto até 3h50, daí para até 4h10. Porque vocês vão ter uma aula prática. Sim, às 4h10 a gente fala. Aula de é o seguinte, dentre as tecnologias que foram surgindo, né, o self-cleaning é um dos mais recentes, foi feito na Inglaterra, pela Pilkington, que é uma das grandes produtoras de vidro. Aqui no Brasil recebe o nome de Blindex, nome comercial, está aqui em qualquer lugar. E da Saddlebass, que é um dos dois grandes líderes,
que eles fizeram? Eles simplesmente recobriram de móveis que pode ser feito um filme de 3 anos. E isso faz com que esse cara aqui, ó, o Taylor Lewis, ele tem um efeito fotocatalítico. O que acontece? Quando ele é exposto à raios ultravioleta, ele absorve parte da radiação e ele muda o estado de licitação. Na hora que ele faz isso, ele oxida o que tiver na superfície. Ele limpa, ele mata. Pólen, sujeira, orgânica, ele destrói, ele quebra. Esse efeito fotocatalítico. Aí vem uma chuva, faz o quê? Lava. Além disso, além dele ter esse efeito ultravioleta, ele também é hidrofílico. O que é hidrofílico? Hidrofóbico é aquele que repele a água. Hidrofílico é aquele que molha totalmente. Entendeu? Então ele vem e molha, ou seja, ele limpa igual. Por isso que você já mostrou na imagem, uma menina, né? Um surf, em filmes e outros. Um filme, imagem perfeita. Por quê? Você não tem as gotinhas quando tem expressão disso. Ele molha inteiro, você não tem perda de transparência. Isso. Tá? Isso já está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, na Europa, nos países do Brasil, muito meio, todo mundo acha que isso é mercado. Não sei a razão exata disso. Uma outra maneira que eu encontrei um produto que tem no mercado americano, já tem empresa em Campinas, a cultura aqui no Brasil, que é o tal do Diamond Film, que é uma recuperação de superfície de galáxias. Dizem, nunca peguei. Ele diz que há uma reação química e simplesmente essa aqui seria a superfície degradada e depois ele cria normalmente uma base de silanol, onde reage quimicamente com o açúcar de vidro e formando um filme, e esse filme aí virou fóbico. Ok? Então, para fechar essa parte, eu vou passar só 2 vídeos para vocês. Uma imagem numa janela em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, mobiliza milhares de pessoas. É um vulto que lembra a Virgem Maria, Mãe de Jesus. O fenômeno atraiu uma multidão de devotos e a atenção de vários pesquisadores, dentro e fora das universidades. O proprietário da residência obteve a janela em uma demolição, onde provavelmente ficou por um longo tempo em contato com outro vidro em ambiente úmido. Uma gota de água prensada entre 2 placas de vidro tende a obter formas arredondadas. Durante um longo período de tempo, a água aprisionada corrói o vidro. Vejamos mais de perto o que ocorre. O vidro de janela é composto de silício, oxigênio e outros elementos, que reagem com a água da seguinte maneira. Num primeiro estágio, íons de sódio e cálcio do vidro são substituídos por íons hidrogênio da água, surgindo uma camada lixiviada, indicado em amarelo no vídeo. No segundo estágio, ocorre a quebra das ligações da rede. Após longo tempo, os produtos da reação com o vidro combinam-se com a atmosfera e começam a depositar-se na superfície, formando um delgado filme, assim como uma película de sabão sobre a água em uma bolha. O resultado de todas essas reações são figuras com bordas coloridas
que podem assemelhar-se a imagens, conforme estas encontradas no Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Portanto, vidros de janela sujeitos a intempéries sofrem ataques químicos, que comumente produzem figuras de geometrias arredondadas, lembrando imagens sacras como as de Ferraz de Vasconcelos. Washing windows is a job nobody likes. I don't get to as often as I'd like to just because it is such a big job. It's just a pain. I hate it. Absolutely hate it. It's probably the worst job I've ever have to do in anything that I do. I love to clean the house. I love to garden, but I hate to clean windows. And when that job means climbing a ladder, it can even be dangerous. In fact, the American Academy of Orthopedic Surgeons reports that over 500,000 Americans are treated each year for falls from ladders. But now, Pilkington, the people who invented float glass, the kind of glass used in virtually every window today, has made keeping windows clean a whole lot easier with Pilkington Active Self-Cleaning Glass. Not just a coating that can chip, peel, or discolor, Active Glass is made by exposing glass to chemical vapors as it's being made, and before it's fully cooled, so the self-cleaning properties are an integral part of the surface of the glass. Kevin Sanderson, one of the researchers who developed Active Glass, explains how it works. The Pilkington Active has two properties. The first is photoactivity. That actually sort of uses the sun's power to break down and loosen the adherence of dirt on the surface. The second is when it rains, the water sheets out, causing the dirt to wash off the surface. Unlike normal float glass, where you sort of get the little droplets and drying marks. To really appreciate how amazing Active Glass really is, you need to understand a little bit about how windows get dirty. Ordinary window glass is exposed to a wide variety of dirt, including not only dust, but things like windborne tree sap and pollen. As this material is exposed to the sun, it can dry and harden on the glass. Then, when it rains, water picks up the loose material, as well as dirt and dust from the air, and forms into beads that dry into spots and streaks. Active Glass cleans itself by a two-step process. First of all, Active Glass has a special photocatalytic surface that uses the power of the sun to loosen, break down, and dissolve dirt. This demonstration shows how the photocatalytic surface of Active Glass breaks down dirt. This piece of ordinary Active Glass has been soiled with a simulated organic dirt. It's being placed in a high-intensity light device that simulates in a matter of minutes the amount of sunlight a window would ordinarily receive in a couple of days. After just 20 minutes in this demonstration device, you can already see how Active Glass has begun to break down and destroy the surface dirt. Second, the special Active Glass surface reacts with water, so that when it rains, the water sheets down the glass, carrying away the dirt and grime, without the spots and streaks that form on ordinary windows. And in dry weather, just a quick squirt with a garden hose is all it takes to have your windows clean again. As Rick Karcher, president of Pilkington Building Products North America, notes, Active Glass is an exciting new product. This is one of the most exciting things that's happened in the glass industry in a long time. And he's not the only one who's excited. It's one less thing I have to do. I have a lot of children, and I like to spend my time with them. I'd rather do that than spend time cleaning the windows. Well, you know, as a homeowner, there's all kinds of maintenance you always have to do. So if there's one task I can eliminate, I'd be happy to do it. Give me more time to do other fun things. I'll take them. I'll take them. Pilkington Active Glass. For clean windows. Naturally. Professor, mas numa cidade onde o sol não é tão preponderante, já não seria indicado? Não. É que o ultravioleta está sempre presente. Né? Vou te falar uma coisa. Mesmo no dia nublado, o ultravioleta está recebendo. Então não é o sol em si, é o ultravioleta que faz esse efeito de mudança de estado de estação do tempo. Óbvio, se não só aberto, é melhor. Mas, às vezes assim vai funcionar, em qualquer lugar. Esse é um problema para a pele da gente. Então, se vai treinando depois das 5 da tarde. O UVA, que é tão
mais danoso do que o veneno até umas 6,5. Então, só se recebendo. Ninguém fala. Não existe protetor solar para o envelheço. Biomateriais, então, são aqueles materiais que a gente usa para colocar dentro do sistema. Ou no existem aí normas, muitos se desenvolveu enormemente nos últimos 30 e poucos anos. Né? E o precursor disso tudo é o cara que revolucionou o breakthrough dos normas militares fundacionais aqui em novembro. Oi, o que ele fez? Né? O cara pensou em uma maneira de colocar um material que reagisse com a energia, se solidificasse junto com os ossos. Então ele põe lá no enrola, no invisível, põe uma fratura de barato, coloca um pedacinho de vidro, fecha e depois pelo menos uma semana já está aparecendo possuindo. Qual é a margem? Pelas relações químicas que ocorrem nessas coisas. Com ele, passa pelo estado junto, passa pelo estado junto e continua indo. Novamente, no estágio, no 5 estágios, 3 6. Então, ocorre dentro do material. A gente faz isso fora do sistema. A gente faz uma solução que a gente não é SPF, Simulated Blood Fluid. É uma solução fisiológica que é feita só com os vírus. Então, o teste de bioatividade exatamente colocar essa solução e ver se faz qual é a reação da estágio. Então, são 5 preferências. Agora, os 2 que são comuns a qualquer dele. Os outros, não. Os 3 próximos são mais restritos, nós vamos pegar os bioativados. E essa função dele é ativar, ser ativado todo o sistema. Aplicações, tem várias. Né? Na parte maxilofacial pode ser câncer, pode ser recuperação do osso de um cara acidentado, em face. Eu vi um motoqueiro que dá uma pegada no carro, estourado. Hoje em dia, aí, infelizmente, os médicos aí na parte craniana fazem implantes de cara, abre o sujeito, faz o molde na hora, cura o bicho na hora. É um processo de cirurgia muito mas tem problema, é difícil. Se não for um cancelado, jovens, paralisado, tchau, vai conseguir. Na odontologia, né, por exemplo, tem muitas pessoas que têm perda de massa óssea, né, na parte mandibular. Isso é comum. Falta de dente aqui. Você já ouviu falar que nossos ossos são vias elétricas? Como é que o osso cresce? Como é que ele recupera? Qual o mecanismo? A célula vai lá, olha, tem uma trinca aqui. Toda vez que você pega o osso, faz uma tensão. Aqui dentro, ele não está percebendo, mas ele é uma entrada muito elástica. Ele está fazendo esse movimento, certo? O que acontece? Eu crio aqui uma diferença de tensão que não conhece. Ó, essa tensão pode ser suportada. Só está excedendo, eu preciso depositar o osso, parte óssea, tá depositando. Microtrincou, as células especializadas chamadas osteoblastos, que faz osso, vai lá e costura esse osso. Então,
sistema esquelético funciona por impulso elétrico. A recuperação via piezo eletricidade. Quem manda o sinal, se está legal, se não está, é isso aqui. Você sabe o que é o piezo elétrico? Tem ideia? Você provoca uma tensão e responde com uma DDT. O caso mais clássico, o que é? O antigo, ele falou, não, uma pancada só de uma faísca. Isso está feliz, tá? Comprimiu esse objeto óbvio que o nosso próximo não é dessa grandeza, mas o princípio funcionando é parecido. Ok? Então, pessoal, tem muitas pessoas que perdem dentes. Para de estimular esse outro problema do nosso organismo toda vez que você para de tensionar adequadamente qualquer membro. Qual é a informação que está mandando no cérebro? Ó, isso aí não está sendo solicitado, você não precisa disso. O que ele faz? Ele vai dar a gente. Destrói a gente. O que você precisa? Você imagina o problema que é que o astronauta passa? Não. Há 6 meses. Os programas que são feitos com esses caras, exercício físico, 4, 5 horas por dia. E não tem jeito de você levantar peso. Como você vai levantar peso sem gravidade? Eu levanto o que os caras da Olimpíada levantaram no dedo, né? Por isso que eles usam esteira e bicicleta. Pois eles têm que ficar aqui, para não deixar o processo subir. As células especializadas em destruir os ósseos clássicos, eles comem isso. Certo? Os osteoblastos depositam. O que é o osteoporose? Principalmente no final da parte reprodutiva, é uma menopausa aí, a consequência principal é osteoporose. Por quê? Há um desequilíbrio nesses caras, e os ósseos plásticos começam a ser mais ativos que os ósseos plásticos. Você fica consumindo mais de osso por ele fica osteoporose. Isso é osteoporose. Bom, então, pessoal, o sistema ósseo nosso é extremamente inteligente. Ele sofre interações muito fortes com qualquer coisa. Qualquer coisa. Ou de uma maneira benéfica ou maléfica. O que é maléfico? Chega a célula lá, percebe que aquilo é tóxico, ela morre, você necrose, você tecido. Certo? Essa é a pior possibilidade de os metais. O que acontece com a classe de metais? Normalmente são os metais quase inertes. O que significa isso? Vai lá, as células tentam digerir, toda vez que você insere uma coisa de digerir, chega a células especializadas que tentam acabar com aquilo, porque é uma coisa estranha para o cérebro. E elas recomendam, esse cara não faz mal. Mas não faz mal. Ela criou uma cápsula em volta, uma mini cápsula. Então, os polímeros, os metais, são basicamente essa resposta para os todas as células, que são chamados bioinertes. O organismo não reconhece que vai fazer igual certo? Não passa isso. As únicas classes de materiais que conseguem estimular a produção de tecido são os cerâmicos. E dentre eles, os PUT. Uma classe muito específica. Existe uma cerâmica que tem muito estudada que é a nossa sapatina, que é usada como material. Por quê? Você sabe o que é constituir os nossos ossos? É um composto, né? Parte orgânica, que é um colágeno. E uma parte mineral, que é um fosfato de cálcio chamado de hidróxido. Então, o que se fizer? Bom, se o osso é hidróxido, eu vou fazer a cerâmica de hidróxido.
e vou botar lá. Certo? Funciona? Funciona primeiro os princípios essencialmente usados. É o melhor material de forma. Não chega nem perto da performance dos vídeos. E a razão disso, seu organismo produz um mineral. Se ele produz, em termos de estabilidade, o que significa para ele? Que é a forma mais estável que ele consegue, né, se manter o esqueleto durante toda a vida. Ou seja, ele está numa forma termodinamicamente instável. Então, para que o organismo vai ter que trabalhar para refazer isso? Você já encontra um negócio bem estável para ele. Então, a bioatividade da elevação existe, mas ela é baixa, muito baixa, comparada aos outros. Porque já é uma forma estável ainda, enquanto os vírus cerâmicas não. Ele induz uma resposta muito mais severa. Então, essa é a grande vantagem aí dos bioativos. Ok? Então, nós paramos no estágio 2, ok? Que é a quebra do silício. Então, você joga silício para fora. Sim. E os bio faz o seguinte: ela pega essa sílica, né, e passa para o estágio 3, aonde essa sílica foi dissolvida um pouco pela superfície, faz o quê? Isso aqui é uma molécula do quê? De água. Certo? O que ela faz? Ela faz uma repolimerização desses sílicas. Óbvio, você fez uma associação óbvia, essa sílica que se forma na superfície é muito diferente da sílica. Olha a reação que ocorre por biólogo. E aí você tem então uma camada repolimerizadas, as sílicas se reagrupam. Tanto é que essa camada é diferente, a gente chama de camada que sílica gel, é uma estrutura aberta, é praticamente a mesma sílica usada nos necessitamentos, extremamente aberta, frágil, certo? Mas importantíssimo para o mundo. Então, qual é o estágio 1, estágio 2, estágio 3 é repolimerização, formando uma camada muito aberta de sílica. E aí você pergunta por quê? Porque dentro desses buracos, desses laterolas, vai precipitar o fosfato de cálcio, que é o estágio 4. Estágio 4. O que acontece? Cálcio, fósforo, que na nossa solução fisiológica tem cálcio, tem fósforo, ok? No próprio biomaterial é composto por isso fósforo e cálcio, vem do biomaterial, vem do fluido fisiológico e precipita essa camada de sílica, formando inicialmente um fosfato de cálcio amorfo e começa a precipitar, mas de uma forma não mais conveniente. Com evoluir disso, né, é incorporado hidróxido, carbonato ou fluoreto, dependendo do que tem disponível na solução fisiológica. Se for na boca, é muito fácil ter fluor. Por isso que eles usam flúor para formar a fluorapatite. Os moldes do leite, a fluorapatite, que é o melhor, que é carbonato. Então, carbonato tem no fluido corporal também. Ele captura esse carbonato, captura isso de forma hidroxicarbonada, essa camada de fosfato de cálcio, forma hidroxicarbonada.
hematita, que é um mineral que tem dentro. Isso, esquece. Então, para ligar o biomaterial ao meu osso, existe uma camada dura, uma camada de ciclagel e uma camada de HCA. E aí se liga aos músculos sem parafusos, sem cola, sem nada. Simplesmente pelas reações químicas superficiais. E eu não falei de célula nenhuma de isso. Se eu fosse falar mecanismo de formação da hidroxiapatita, eu necessariamente teria que falar o celular. E esses caras aqui são muito mais reativos que nós. Não precisa nem das células para formar esse tecido. Dá para ver muito, sem células não. Só para ter ideia, isso é uma técnica chamada infravermelho. Quem já viu o infravermelho, quem fez experiência, normalmente o pessoal que é CN2 aqui, eu não sei lá em outros cursos, né? Vê infravermelho. E o infravermelho nos permite seguir estágio por estágio. É uma técnica barata, rápida, com o espectro de infravermelho de coisa de 20 segundos. Okay? E muito precisa. A técnica que a gente mais usa aqui para selecionar o material. O que a gente vê? Por exemplo, esse aqui é o meu vidro. Então nós temos aqui esses dois picos, se refere a ligações da sílica, vibrações de sílica. O infravermelho pega a vibração. Normalmente ou é scratching, espiramento, da ligação de oxigênio, ou é dengue. Os dois movimentos principais. Esse cara aqui é o bending, baixa energia, e esse cara aqui é o stretch. Se eu acompanhar aqui, ó, colocando esse vidro é um vidro do torrente, chamado de 45/5, né, que é a suposição porque é 45% de sílica, certo? Uma razão de sílica, de fósforo baixo, final também, para ter os materiais mais parecidos. Né? Você vê que vai haver transformações, e eu consigo enxergar aqui, ó, esses dois picos aqui, ó, são fosfatos de hidrogênio, hidroxicarbonato, eu consigo seguir todos os 6 estágios. Eu não vou explicar, eu entendo para isso, mas seguir cada estágio, eu quero que você está aprendendo tudo isso. Só para finalizar essa parte, então aqui mostrando o vídeo original, que inicialmente colocado e plantado, vai liberar cálcio, sódio, sílica, fósforo, certo? Aí tem uma camada que repulveriza isso, ok? Essa camada muito aberta, tem uma estrutura muito aberta, e nela, então, o que a gente vê é uma precipitação desses fosfatos de cálcio, e sódio, porque ele volta a precipitar, precipitação mesmo, né? É nem você pegar lá, botar, sei lá, uma água com sal, vai diminuindo um pouco a água, diminuindo o sal, vai começar a precipitar. É o mesmo mecanismo de precipitação. E aí, isso aqui forma o que? A camada amorfa, inicialmente, e depois com a incorporação de H2 e CO3, cristaliza. Cristalizou, e esse cara aqui é o mesmo. Esse é o mecanismo de relação. Vamos dar uma olhada nas composições químicas de vários bioativos. Nós temos aqui, ó, todos esses caras aqui, ó, são do Dr. O mais conhecido é esse aqui, ó.
até uns anos atrás era mais abertinho, era um gold standard. Pra vocês terem ideia, quem está usando ultimamente sensoria? Mudou, né? A legislação brasileira proibiu, né? Mudou. A sensoria, se você olhar lá, tem lá, fosfato de cálcio. É vidro moído. Esse vidro aqui. Então, S-Bio Antigos, que é a vendedora, vendeu, né? Para a empresa Sensoria, que vai Sensoria, não sabe, a Unilever, e ela coloca então, isso aqui na barra dental, aqui, fecha isso aqui. Aí tá. Por quê? Porque ela forma no lugar. Como é que funciona isso? A gengiva sobe. Expõe a parte que não tem esmalte, não tem esmalte, tem buracos, chegando direto no cindrão. E aí o que você faz? Você toma uma água fria, que o ácido movimenta, você vai. Se eu conseguir selar isso no meio, acabou, é isso que faz. Você reage nesse cara aqui, primeiro nesses tubos e fecha. Ah, mas pode selar com resina, tá tudo bem. Eu diria que está tudo bem. Que é uma solução definitiva. O que a gente vê nessa classe de biovírus aqui, ó, é o seguinte: silicatos, todos eles são lâncidos. Todos os bioativos. Além disso, fósforo. Ah, mas esse aqui não tem fósforo. Tem fosfato de cálcio. Então, segundo grande componente, fósforo. Terceiro, cálcio. Sílica, fósforo, cálcio e sódio. Praticamente todos esses. São os 4 elementos principais da forma. As vitrocelulinas, os bióticos. Esses caras aqui, ó, são celulitas, ou seja, vitrocelulitas. Esse aqui é um japonês, né, que ficou milionário, cara, com essa brincadeira. Ele faz próteses para coluna. O nome dele é Kokumo. E é mais ou menos $100 por prótese. Nem vida dele, mais de $1 milhão de prótese. Vai fazer a Nippon Glass fazia isso para a vida inteira do Rio, fechou essa parte. Foi produzida até 1 ano e meio atrás. Então, os grandes elementos, eu não vou entrar em detalhes, sabe? Composicional, mas é isso: sílica, cálcio, fósforo, sódio. São os 4 principais. Tem um pouquinho de potássio, tem um pouquinho de boro, são funções diferentes que eu vou atingir. Eu coloco ali. Só vocês terem ordem, eu gostaria de só mostrar essa aqui para vocês. Esquece essa aqui, que depois isso aqui assim. Isso aqui, quando eu pego tempo de implantação de dias, que aqui é o seguinte: a camada, ou seja, a percentual da implante que está sendo aderida à partiose. Então, eu tenho uma área que eu coloquei no implante. Então, depois de um dia, quanto que aderiu? 2 dias, 5 dias, 20 dias. Lembrando aqui, como que está sendo essa camada de uso recriado? Ok? Então, ó, nós vemos que eu com 45 a 60 em uma semana, deu 50%. Por outro lado, vamos pegar a hidroxiapatita, que é o mais vendido no mercado. Não logo desgraçado esse pessoal do médico, estudo. Olha, eu volto em 90. O que eu tenho aqui como uma semana, que eu preciso de 90 dias. Ok?
essa cinética. E a reatividade dela é baixa mesmo. Eu não tenho que fazer uma coisa natural. Já é um mineral natural. Não vou mexer. Se a gente pegar ainda a espessura de camada, eu coloquei o Newton lá, qual a espessura de reação? Com 45 a 65 chega aí em 200 microns de espessura. A camada dupla ali, ó. Gel, HCA, muito hidroxapatita, tem camada extremamente fria. Quer dizer, qualquer micromovimentação que eu tenho se destaca. Ok? E aí tem as outras demais. Eu queria fazer um comparativo entre esse cara e esse outro. Olha, essa aqui é um canil de cachorros. Só para vocês terem ordem de ver o que significa, foi feito, né? Você extrai dentro do animal, pega um conezinho, coloca dentro do canalzinho, fecha e depois de um certo tempo sacrifica o animal, faz o estudo. Né? Esse é um outro problema da área, só engenheiro de alimentos, tem que ficar ciência. Eu não consigo operar rato, nem cachorro, nem. Por outro lado, o cara que fez isso não consegue produzir o material. Você tem que se aproximar dessas pessoas. Nós temos um grupo muito grande de 50 pessoas funcionando em vários hospitais, faculdades de odontologia, de fisioterapia, Unifesp, em Santos, o Tucatu, medicina do Tucatu, medicina de Ribeirão, são entidades que a gente colabora. Então, nós temos aqui o biovidro. Esse aqui é comparativamente melhor que o tal. Titânio, famoso, titânio. Então, vamos lá ver. Olha, você vê que o titânio, isso aqui era tecido ainda conjuntivo, gengiva, ele não fechou a parte óssea. Foi plantado um pneu lá dentro e ainda tem a parte óssea querendo crescer. Ele permite que ela cresça, mas ele não induz o crescimento. Olha o bio. 45 a 5. Além de crescer, ele estimula ainda mais aqui ele o crescimento ósseo. Então você tem uma área de crescimento extremamente maior do que em relação ao metal. Ou seja, o 45 a 65 é um material que, além de permitir as células crescerem, ele estimula, ou seja, ele é um osteoindutor. Ele induz as células, ele mexe geneticamente as células. A gente tem um trabalho que está sendo realizado agora, aí fazendo com uma faixa de uns seguidos 10 a 11 mil genes diferentes, demonstra isso, que há uma interferência genética para que isso aconteça. Ou seja, células específicas são estimuladas a crescer. Olha esse exemplo aqui fantástico. Isso aqui é uma tira de mercado. Muito antigo, uma foto de literatura. O que fizeram? Pegaram operações de cirurgia, colocaram um talinho de 45 cc, fecharam o animal, deixaram alguns meses, vamos ver o que aconteceu agora, como é que o consumidor. Qual que é a ideia? Então, nós temos, aqui está a parte óssea, aqui está a parte do meu vidro, e isso aqui é a interface. Qual o melhor ensaio para ver quem que vai quebrar? Por quê? Precisa saber. A interface pode quebrar, o vidro pode quebrar, ou o osso pode quebrar. Qual delas faz ensaio de torção? Por quê?
Você vai botar os 3 sob tensão e aquele mais fraco vai romper. Aonde romper? Essas 3 possibilidades. No vírus. Por incrível que pareça. A interface é mais resistente que você. Essa ligação química que se forma tem propriedades superiores ao vírus. Ok? Quem estudou essa coisa? Não foi por incrível que pareça. Tão estável que essa reação química tão forte, né? Pra vocês terem ideia, né? Isso aqui, pessoal, gerou a minha tese de doutorado. Trabalhei com o Dr. Jorge. Fiz no fórum lá há 2 anos. E no final do dia, o e-mail tirando a patente registrada aonde o nosso material já não acontece. Vai quebrar a gente. Nós conseguimos produzir um material tão bioativo quanto pode dizer assim, com propriedades mecânicas superiores, que ali é fator. E esse é o tal de biosilicado. Se você procurar esse nome na internet, você vai achar ele. O AMAG tem mais ou menos 10 patentes. Sabe? Nós temos 10 patentes. Nós temos mais ou menos uns mais de 35 teses defendidas, registradas no doutorado, em várias áreas, em medicina, em fisioterapia, engenharia. Mais de 80 alunos já passaram por aí, né? 10 patentes e 2 spin-offs. O que é spin-offs? Empresas que não aceitam na universidade. Então, resolvi que a Veta são 2 empresas que não aceitam. Em função do portfólio que esse mercado tem. Hoje tem, não vou entrar em detalhes, mas tem várias maneiras de você trabalhar com fibras, para fazer conduítes para crescimento de médio periférico. As pessoas que têm um acidente de mão, muitas cortes, lesão periférica, ele para muito mentalmente. Primeiro foi terrível para ser conhecido, além da parte elétrica, ele é muito sacana, porque ele cresce aleatoriamente. Ele não cresce aleatoriamente, ele simplesmente vai crescendo. E cria um chamado de neurônio. Ele simplesmente fica uma bola, uma massa. E ele não consegue mais ter a funcionalidade dele. Você tem que direcionar. Nós fizemos até falar para que isso acontecesse. Você vai ter um crescimento em fibras de material relativo. Uma das vezes e tem dado sucesso. Depois de amanhã eu participo, eu sou banca de um doutorado na medicina do ultratumor, do implante de olho, que foram mestrado e doutorado no oftalmologista de São Carlos, orientada só pela diretora da medicina do ultratumor, oftalmologista. Foram 48 pacientes humanos, depois passaram por ensaios animais e foi mestrado e doutorado dela. Pessoas implantadas e seguindo vários praticamente, né? E ela vai defender o doutorado agora em 1º de setembro. É o seguinte, pessoal, se a gente pegar pelo tempo de implantação para a porcentagem implantação, nós vamos ver que há 2 classes distintas, né, que eles chamam de A e de B. Isso na literatura dá uma certa briga, porque esses caras que estão nesse lado não querem ser assim. Qual que é a diferença?
Esse aqui, ó, são bioativos, eles são condutores e produtores sociais. Nossa, luz, né? Um bioindutor. E esse aqui só é o quê? Um biocondutor. Segundo essa classificação, né, você tem só o 45% como ósseo. E com isso ele consegue fazer o quê? Assimilar tecidos macios, cartilagens. E aí que a brincadeira fica mais interessante ainda. Porque não só os ossos, esse cara consegue provocar reações interfaciais como nos tecidos macios. E se você olhar, hoje em dia a gente vê que os macios são mais importantes do que a parte. Você tem situações muito mais interessantes. Esse do olho é completamente ligado ao cartilagem. Só para dar números para vocês, o índice de bioatividade, quanto maior, melhor, não importa se vai pensar aqui, 45 a 60 é 12, e a hidroxiapatita é 3. Então, isso dá aquela diferença de índice, em uma semana está com 50%, e a outra com 90%. A reada está 50%, Esse aqui são os tubos dendinários que a gente estava falando. Olha lá. Isso aqui é o que você tem quando a gengiva sobe. E esses tubos estão ligados diretamente ao nervo, e depois que você aplica, por exemplo, esse citrato, são completamente obliterados. Na linguagem dos dentistas, né? Fechar os tubos chama obliteração. Essa aqui foi uma outra prótese de ouvido, né? Alguns pacientes receberam isso no hospital preto aí e recuperaram. Pessoal, então acho que acabou. Essa aqui é a prótese de são as cirurgias. Eu passei eu vou demonstrar para vocês uma área completamente distinta do que os meus colegas ali mostraram, que continua sendo vivo no meio disso aí. Nós estamos muito forte trabalhando nisso, com vários prêmios, patentes, aplicações, testes clínicos, e que até agora tem nos dado excelentes resultados, um retorno. Eu sei que é uma área de investir muita gente. Normalmente ele vê um boa demanda de aluno que não tem que pensar. Ok? Obrigado.